Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui para juntos estarmos lendo as santas sagradas escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, aquele que gosta das palavras que aqui é dita, curte, comenta, compartilha, para que assim nós venhamos alcançar mais almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, estarei lendo mais uma palavra, glória a Deus, que se encontra em Isaías 55, capítulo 55, versículo 6 ao 9, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? O plano do Senhor para a nossa vida é perfeito. Tudo que Ele faz é melhor que o nosso plano, porque Ele sabe o que é bom para nós e o que não é bom. Então, o plano do Senhor é melhor que o nosso, amém? Glória a Deus, e a palavra do Senhor nos fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos que buscar o Senhor enquanto ainda nós podemos encontrá-lo. Nós temos a oração, que é uma ligação direta com o nosso Pai. Nós temos que buscá-lo enquanto ainda Ele está perto. Invocai enquanto ainda se pode achar. Nós temos que buscar a face do Senhor enquanto ainda nós temos a liberdade de buscá-lo, enquanto ainda Ele está ali para nos ouvir, porque vai chegar um tempo que, se nós não buscarmos Ele hoje, talvez lá na frente você não vai ter essa chance, porque a igreja, ela vai ser arrebatada, e se você ficar na terra, não vai ter o Senhor para você conversar. E aí a terra inteira vai gemer de sofrimento. Não queira estar na terra neste momento de tormento, porque o povo está pensando que Jesus não vai voltar. Muitos estão brincando de ser crentes, mas nós não temos mais tempo para estar perdendo, fingindo ser uma coisa que nós não somos. Nós temos que buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Buscar o arrependimento ao Senhor enquanto ainda nós temos a liberdade de falar com Ele em oração e Ele nos ouvir. Porque Ele nos ouve, nós temos uma ligação direta com o Pai quando nós oramos, quando nós invocamos a Ele. Ele olha para nós porque Ele procura na terra os verdadeiros adoradores. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, clamar a Sua presença, clamar a Sua glória, buscar o Senhor. Não se importar com o que vão pensar, se vão chamar nós de louco ou não, mas que nós venhamos se importar com a nossa salvação, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A própria palavra de Deus, ela nos alerta a buscar o Senhor, porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais, e nós temos que buscar enquanto ainda nós temos a oportunidade de ser ouvidos, amém?
E aqui também fala: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixe o homem mau o seu caminho. Você que está num caminho errado, você que muitas das vezes acha que você nem tem mais solução, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes por Ele. Jesus é o caminho. Muitas das vezes você se encontra perdido, achando que não tem ninguém, porque os amigos te abandonam. A gente só vê quem realmente era amigo na hora do aperto. Muitas vezes as coisas acontecem e nós nos pegamos sozinhos. Mas Jesus está aí, invocai enquanto está perto. Buscai enquanto se pode achar, buscai a presença. Quer uma libertação? Ore, Jesus está aí para te libertar, para perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Ele está aí para te perdoar. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes você fica se culpando. Às vezes você até quer ir para Jesus e fica se culpando que você não vai. Por causa da vergonha. Por causa da vergonha do pecado que você fez. Mas Jesus, ele perdoa pecado. O único pecado que ele não perdoa é o da blasfema contra o Espírito Santo. Mas todo o pecado que é feito ao homem, ele perdoa. Mas ele também fala: vai e não peques mais. E tem gente que pede perdão, se humilha na presença de Deus, no outro dia está fazendo o mesmo pecado. Aí é considerado pecado voluntário. Um dia a pessoa está pedindo perdão, outro dia está fazendo. Aí outro dia pede perdão de novo, outro dia volta a fazer. Pecado voluntário. Deus não aceita pecado voluntário. Ele fala na sua palavra: vai e não peques mais. Se você pedir perdão para Deus de todo o coração, Ele é grandioso em perdoar, a própria palavra fala. Aleluia, Jesus. Abandone o homem mau o seu caminho. Porque o caminho mau, ele conduz à perdição. Ele conduz ao inferno. Abandone este caminho que não te traz felicidade, te deixa um vazio enorme que muitas das vezes você não entende o porquê está passando por este vazio. O Senhor, ele quer preencher este vazio com a paz que ele traz, com a alegria que ele traz. Aleluia, ele quer preencher o teu coração de amor, de paz, de graça, de glória. Te encher da presença dele, abre o coração para Deus, tira tudo que não presta, todos os pensamentos ruins, assim como diz a palavra. Converta-se ao Senhor, aleluia, Jesus. O homem maligno, os seus pensamentos, porque nós somos muito falhos, o ser humano é inclinado para a carne. Nós nascemos com pensamentos maus. O ser humano está sempre tentando maquinar o mal, porque nós já nascemos inclinados para a carne, mas o Senhor está aí para nos fortalecer. Por isso que existe o jejum, para matar a vontade da carne, porque nós já somos inclinados para o pecado. Só o Senhor, meus irmãos, para nos libertar. Deixe o homem maligno seus pensamentos. Muitas das vezes nós nos pegamos pensando as coisas ruins que não agradam a Deus. Às vezes até pensamentos diabólicos que não vêm de Deus. Abandona esses pensamentos ruins. E queira servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Buscai o Senhor, buscai a face do Senhor, aleluia.
Aí aqui também o Senhor fala, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. O Senhor tem pensamentos, os pensamentos do Senhor é diferente do nosso. Se nós pensamos assim, o pensamento do Senhor em relação a nós é muito mais que isso. Os pensamentos dele não é o mesmo nosso. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, agir do nosso jeito. Tomamos decisões precipitadas, que muitas das vezes nós tomamos caminhos tortuosos, caminhos que não convêm de Deus. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas emoções do coração. E não é isso que Deus quer para nós. Ele está dizendo esta noite, aceita o meu pensamento, porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, o Senhor diz para nós. Os pensamentos do Senhor são bem maiores que os nossos. Não queira viver o seu plano, queira viver o plano de Deus. Queira viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não queira viver com pensamentos humanos, queira viver com os pensamentos de Cristo. Aleluia! Porque tudo que tem a ver com Cristo vai além. Amém? E a palavra do Senhor também fala que o caminho do Senhor não é os nossos caminhos. Isso é verdade, irmãos. O caminho do Senhor não é o mesmo nosso. Às vezes a gente quer ir para um lado, Ele nos manda ir para outro. Às vezes nós desobedecemos a voz de Deus porque nós não temos comunhão suficiente, não conhecemos a voz de Deus. E muitas das vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas. E toda ação tem uma reação. Às vezes nós tomamos um caminho que talvez a gente ficaria ao longo do tempo pagando pelas consequências dos erros cometidos. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Às vezes a gente se joga de cabeça num plano que nós mesmos colocamos em mente e depois dá tudo errado. O ser humano é falho. Aí depois ele vai querer dizer, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sentiu a emoção sentiu a emoção do coração achando que era de Deus. E a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Muitas das vezes nós vamos pela emoção e nós temos que ir pela razão, não pela emoção. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a andar no caminho que Deus tem para nós. Nós temos que renunciar o nosso eu e querer viver o que Cristo tem para nós. Porque os caminhos dele não é o mesmo nosso. O caminho dele é maravilhoso, é um caminho de vida eterna. É um caminho puro, um caminho de santidade, um caminho de renúncia. É um caminho maravilhoso. É um caminho que nós não carregamos bagagens, porque lá no céu não vai entrar bagagem. É um caminho que nós largamos tudo que não presta para viver o plano de Deus. Nós não podemos colocar as coisas acima de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar, no momento que Deus for colocado em primeiro lugar na nossa vida, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a dar certo, porque nós depositamos a nossa fé no Senhor. Muitas das vezes a gente fala que tem fé com os lábios, mas a atitude demonstra outra coisa. Amém? Que nós venhamos depositar a nossa fé mais e mais no Senhor, porque os caminhos dele são melhores que os nossos. Aleluia! Glória a Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos.
terra é longe do céu. Assim é o caminho que o Senhor tem para nós. Essa distância. Você nem imagina a grandeza que é viver com Deus. Você nem imagina a honra que é viver para Deus. Viver uma vida separada, uma vida santificada. Uma vida que não traz aqueles pesos. Uma vida que não traz aquela perca espiritual. Uma vida que não traz vazio, mas traz a graça do Senhor, a capacitação do Senhor, a misericórdia. Que nós venhamos temer a Deus, que nós venhamos querer ter toda a reverência a Deus, que nós venhamos querer agradar a Deus em tudo. Todo o vosso entendimento, toda a vossa alma. Aleluia, que nós venhamos amar a Cristo, que nós venhamos querer adorar a Cristo em tudo. Toda alma, corpo e espírito venham ser irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Que ninguém ache motivo para nos apontar o dedo, porque o povo de Deus, ele é um povo zeloso e de boas obras, ele zela pela obra de Deus. Ele zela pela vida dos irmãos. Ele zela para que nós todos venhamos viver em comunhão com Cristo. Assim como diz a palavra, que os pensamentos dele é mais alto que os nossos. Que nós venhamos pensar diferente. Que nós venhamos ter atitudes diferentes. Que nós venhamos tomar um real posicionamento diante do Senhor. Que nós venhamos realmente amar o Senhor por aquilo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar por interesse. Que nós venhamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus por inteiro, não só pela metade, mas que nós venhamos amar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, todo o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Que o Senhor que habite em nós venha resplandecer a luz do Evangelho na sua vida. Que você venha ser a diferença para muitos que estão perdidos no pecado. Que eles venham olhar para você e venham ver a luz do Espírito Santo brilhar. Que eles venham ser convencidos pelo Espírito Santo que habita em você a abandonar o pecado. Eu profetizo isso na sua vida, que você seja a luz do mundo, o sal da terra, que você seja a diferença no meio das trevas. Amém? Que nada nem ninguém venha ofuscar o teu brilho, que nada nem ninguém venha acabar com o teu ministério, porque quem te ergueu para fazer a obra foi Deus. Cumpre com o teu chamado, pregue a tempo e fora de tempo. Glória a Deus, leve a palavra para aqueles que estão sedentos. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que esta palavra tenha falado com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aquele que gosta das palavras aqui ditas, curte, comenta, compartilha, para que nós venhamos alcançar mais almas para o reino dos céus e que a glória venha a ser dada toda ao Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.